Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Dete, faço parte do grupo de oração, clamando por milagre. E durante essa semana nós estamos vendo aí com meus irmãos, né? Nós estamos passando para vocês, compartilhando com vocês os dons do Espírito Santo, né? Então, os dons do Espírito, né? No livro de Coríntios, né, capítulo 12, eles vêm falando da diversidade de dons, que existe diversidade de dom. E cada um deles, todos os dons, todos pelo mesmo Espírito, bem? Então, assim, sobre esses dons do Espírito Santo que nós temos que ter, né, sobre esses dons, para cada um de nós, né, Deus deu a diversidade de dom. Cada um de nós temos um dom. Mas hoje estou aqui para falar sobre o dom do temor de Deus, né? Como que podemos conhecer esse dom? O que acontece com esse dom, com o dom do Espírito Santo, o temor de Deus? Como que eu posso saber que eu temo a Deus? Nós sabemos que existe no temor de Deus são três tipos de temor, né, que existe. Então, quais são esses temores de Deus? Existe o temor humano, o temor servil e o temor filial. E o que acontece com o temor humano? O que é esse temor humano? Temor humano é tipo o medo. O medo que eu tenho, né? O medo de ser assaltado, o medo de que roube minha casa, o medo das doenças, o medo das dificuldades que tenho que passar. Então, tudo isso são um medo, mas esse é um medo, né? Que nós temos. Então, isso é o medo do humano. E o que significa o dom servil, né? O temor servil. O temor humano é esse. E o temor servil? O temor servil é tipo assim, vou dar um exemplo. Eu amo a Deus, mas tenho medo, né, de ser castigado por Ele. Eu amo a Deus, mas tenho medo de ser castigado por Ele. Por isso, eu amo, né? Então, o meu amor por Ele é ter medo, é um amor de medo. Não é um dom, assim, um temor que eu tenha dele, assim, é um temor de medo. Eu amo Ele porque eu tenho medo, né, de ser castigado por Ele. Que vem aí a ser um temor filial. Esse é o temor servil. O temor filial tenho medo de me afastar de Deus e de ofender a Deus. Esse é um temor, né? Aquele temor que você tem medo, né, de afastar dele, né? De ofender ele, né? Então, esse é um temor de Deus, é o temor filial, né? Como diz também lá no Eclesiástico, né? Quando ele fala do pais e filho, é um temor filial, né? Então, aqui nós estamos aqui falando sobre esse temor de Deus que nós temos que ter. Um exemplo que eu dou aqui para vocês, que eu admiro muito, é do profeta Jó. O profeta Jó, um homem, né, reto, íntegro e temente a Deus. Ele tinha um temor a Deus, né? Ele tinha tanto temor a Deus que ele tinha medo, assim, ele se afastava, ele não vivia no pecado, ele se afastava do pecado para não sair da graça de Deus, né? O profeta Jó, quando ele era um homem muito rico, mas os filhos dele, quando saíam de casa para uma festa, e os filhos bebiam, dançavam, se divertiam, mas no dia seguinte, Jó reunia todos os seus filhos, né, para casa dele, e ali na noite ele orava, porque ele orava para Deus, né, pedindo para Deus, né, pelos filhos dele, pela convenção, porque ele tinha medo que os filhos dele maldizessem a Deus, né, pecasse contra Deus. Então Jó, ele tinha essa fé, ele tinha esse temor, um temor assim
né, inexplicável, né? Esse é um verdadeiro temor, o temor do profeta Jó. Ele tem como exemplo para nós como é esse temor que nós temos que ter para Deus, né? E aí então a gente pode vir falar assim, então o temor de Deus, o que venceu o temor de Deus, né? O temor de Deus nada mais é, né? O temor de Deus não é o que tenho medo dele, de Deus, né? Eu tenho medo de me afastar dele. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho medo de me afastar de Deus, né? E de ofender a Ele. Porque quando nós ofendemos a Ele, nós estamos no pecado. E temos que sair do pecado para que a graça possa entrar nas nossas vidas. Então a gente tem que viver nesse temor, ter esse temor por Deus, né? De fazer tudo para não se afastar da graça dele, né? Para não se afastar dele. Até porque, gente, no livro de Hebreus 12:28, ele vem dizer assim, que o nosso culto deve ser cheio de temor e respeito a Deus, né? Nosso culto deve ser cheio de temor e respeito a Deus. Existe no temor de Deus, existe aqui atitude, né? Nós temos que ter atitude para que nós podemos adquirir esse temor de Deus. Nós temos que ter atitude. E quais são essas atitudes? Atitude, eu poderia falar para você que é uma atitude de temperança moderada, né? Aquela atitude que nós temos, porque, veja bem, a nossa atitude que nós podemos perceber que se a gente tem um temor a Deus, é porque nós corremos muito, trabalhamos muito, comemos demais, né? Fazemos tudo em exagero, tudo a mais. Então a gente também temos que ter essa atitude. A gente tem que procurar ver as atitudes em que nós estamos vivendo para ter esse temor a Deus, né? Porque se nós trabalhamos demais, nós esquecemos que temos as nossas obrigações com Deus. Então esse é um temor. Nós temos que temer a Deus, nós temos que estar na graça de Deus. Nós temos que se afastar das coisas que afasta nós de Deus, né? Essa é a importância, né? A importância do temor de Deus é evitar o pecado, né? E fugir da situação que tira nós da graça de Deus, né? Então esse é o verdadeiro temor. Então nós temos aqui o temor de Deus, né? Vimos também o exemplo de Jó. Jó era um homem muito temente a Deus. Por isso que Jó, ele tinha medo de se afastar da graça de Deus. Quero agradecer os meus irmãos, né? Que compartilharam com esses dons, né? Os 7 dons do Espírito, né? Agradeço e aqui nós terminamos. Obrigado.